Olá, sejam todos muito bem-vindos. Signo de Touro. Vamos ver o que as cartas mostram para os taurinos. Tá, vocês estão passando por uma transformação, tá? Mas uma transformação feita por vocês. Aqui mostra cartas de como se vocês tivessem se afastado de situações e de coisas que estavam te fazendo mal, mas coloca totalmente decisão do taurino. Talvez alguma coisa tenha te deixado um tanto inseguro em tomar essas decisões. Mas aqui é muito, eu diria que foi algo pensado, avaliado, reavaliado, tá? Por quê? Porque tá colocando a carta do imperador como tendência para vocês, seguida da do mago. O que significa isso? Você usou muita razão, você usou muito a sua mente em relação ao processo, ao que iria acontecer, se era isso que você queria, quais as complicações que poderiam vir daí, tá? Inclusive com a carta da morte aqui no final, também apontando a transformação feita, tá? Então, Touro, deve estar passando por um processo de até renovação. Também tem muito aquela questão, né, de que vocês estavam extremamente saturados de algo, né? É muito uma sensação de que assim, eu estou fazendo alguma coisa há muito tempo, eu já não sei mais se isso que eu estou fazendo está valendo a pena para mim, está valendo a pena. Essa questão de custo-benefício, pelo que eu estou vendo, vai ter muito a ver nas leituras, porque a outra que eu acabei de fazer também é a mesma coisa, tá? Uma análise custo-benefício, está valendo a pena eu fazer tudo que eu estou fazendo? Valeu a pena eu ter feito tudo que eu fiz em prol de algo, tá? Então aqui está colocando muita questão do financeiro envolvido, coloca muitas dúvidas sobre o caminho que vai ser seguido a partir de agora, tá? Porque não é só no sentido financeiro, no sentido emocional, parece que vocês estão mudando no todo, tá? O taurino vem buscando transformações, muito buscando os seus direitos, buscando o que vale a pena para você, vem como se tirando uma pedra do meio do caminho, tá? Que foi isso que vocês tiraram daqui, tirando uma pedra do caminho, mas ao mesmo tempo, até para ver resultados. Tá? Então, possivelmente, muita coisa que foi brecada, muita coisa que vocês tiraram do caminho, uma coisa que você paralisou na sua vida, é também para você ver e agora, a partir daqui, o que acontece. Tá? Então, pode ser que alguns tenham feito algum tipo de término ou finalizado aí algum tipo de ciclo, até para ver como que essas pessoas vão estar se comportando mediante a essa sua decisão. Pode ser que algumas pessoas aqui estejam forçando, né, a uma mudança, a uma transformação. Então, pode ser que seja uma mudança de trabalho, pode ser que seja uma mudança de atitudes na vida, de postura, né, como que uma pessoa está se vendo na vida. Então, o taurino vem obrigando pessoas a se mostrarem, a mudarem o comportamento, a se transformarem. Possivelmente a intenção do taurino, embora muita gente aqui não vai entender, é muito como se fosse proativa, ou seja, essa atitude que o taurino pode estar tomando é como se o taurino estivesse entendendo que isso vai ser bom para todo mundo, tá? Possivelmente essa pessoa ou essas pessoas que estão paralisadas, a partir do momento que o taurino para, a partir do momento que o taurino breca essa situação,
é muito como se agora essas pessoas elas vão ter que se mexer, elas vão ter que entender, elas vão ter que aprender, elas vão ter que se virar, porque eu não vou mais me virar por todo mundo. Então tem muito de um ensinamento aqui, mas ao mesmo tempo eu diria que é também algo que vocês não estão suportando mais. Ou seja, se essas pessoas estavam muito paralisadas, estavam muito paradas na vida, paradas, acomodadas na vida, é muito como Taurino se mexendo, se posicionando, ela ensina para essa pessoa como ela não deve se comportar, que mudanças elas teriam que fazer na própria vida, mas ao mesmo tempo, ou seja, essa pessoa aprenderia com isso, né, teria que aprender, mas ao mesmo tempo o Taurino está fazendo isso porque ele não está suportando mais, tá? É como se estivesse muito difícil, é como se estivesse carregando uma tonelada nas costas, né? Eu costumo brincar, tá carregando o Titanic, e aqui definitivamente vocês soltam, vocês largam, né, esse peso morto, essa situação que estava bem desagradável porque vocês não estavam mais suportando. Então, com isso, as pessoas que estão lidando com o touro vão ter que mudar a própria atitude, vão ter que mudar a forma como se veem, a forma como se colocaram até então, para daí talvez ter alguma possibilidade com o taurino. Tá? Se a gente estiver falando de amor, é bem isso. Se a gente estiver falando de um trabalho, por exemplo, pode ser que um chefe tenha colocado algum querido, alguma pessoa que foi difícil, está sendo difícil. Aqui não é fácil, tá? Essa pessoa que está sendo deixada de lado, essa pessoa que está sendo colocada para ou você se mexe ou você se mexe, é alguém que mexe com o touro, tá? Não é uma pessoa assim qualquer que é fácil de descartar. É alguém que realmente não é fácil, é alguém que deve ter sentimento, deve ter uma história por trás, então por isso que ela está aqui. Mas tá, o touro coloca muito como, eu vou pensar mais em mim, eu vou correr atrás dos meus interesses. Então, ao mesmo tempo que foi feito isso, que em alguns casos é muito como se essa pessoa se mexer, talvez ela tenha oportunidade ainda com o touro, tenha oportunidade no emocional, tenha oportunidade no trabalho, mas se ela não tiver nenhum tipo de comportamento proativo, né? Se não se mexer, se não mudar o comportamento, ela está arriscada. É como se fosse um aviso, assim, letras enormes, martelando na cabeça dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo, então, para alguns tem possibilidade de que se essa pessoa se mexer, exista futuro, para outros não, porque o touro está aqui tão saturado que pode ser que isso aqui seja uma segunda, uma terceira vez que o touro vem falando, vem mostrando que estava irritado, vem mostrando que não gostava do comportamento da pessoa, e agora realmente, sabe, mostrou mais uma vez que não houve a mudança, que não houve a transformação, que não houve nada de novo, e aí tá se livrando, por quê? Porque não estava aguentando mais carregar esse fardo, esse peso, tá? Aí coloca o touro, querendo seguir numa nova vida, querendo começar, é como se você se visse, caramba, agora eu tô livre, leve e solto para escolher a minha vida, para escolher a direção que eu vou seguir, se eu quero recomeçar alguma coisa, se eu quero recomeçar num outro país, se eu quero recomeçar num outro trabalho, num outro tipo de trabalho, tá? Porque a carta do louco, ela fala muito isso, né? De não ter medo de experimentar e ao mesmo tempo, seguido da imperatriz. Então, assim, é muito como se o touro ele está querendo inovar, ele está querendo começar algo novo, ele está querendo começar uma nova vida. É muito como, por que eu vou ter que continuar carregando um fardo, né, um Titanic na minha vida? A minha vida aqui, pelo que está mostrando, é uma vida dura, é uma vida difícil, uma vida que está pesada. E vocês estão se largando, estão se soltando para começar uma nova vida, para começar um planejamento do que você quer, tá? Talvez pela primeira vez vocês comecem a pensar mais em vocês e menos nos outros, tá? Porque coloca muito aqui a necessidade. Como a gente falou agora, custo-benefício, né? Parece que tudo que você fez até então
para essa pessoa ou para essas pessoas, não houve uma consideração, não houve um respeito. Parece que era meio que uma obrigação da parte do taurino levar todo mundo nas costas, cuidar de todo mundo, e ao mesmo tempo tem muito um reconhecimento de por que que eu vou fazer isso agora? Por que que eu vou continuar carregando todo mundo nas costas? Né? Então, assim, algumas coisas vão estar sendo decididas, não nesse mês de fevereiro exatamente, tá? E eu já estou falando de uma finalização real de algo, tá? A carta da Lua, ela sempre tem um peso aí de um pouquinho mais longo, ou seja, pode ser que isso aqui tenha sido posto para valer, e o touro vai estar tomando decisões mais sérias com respeito a isso aqui nos próximos até meses. Tá? Se isso aqui for uma finalização de um casamento, isso aqui for uma finalização de uma empresa, de uma parceria, de uma sociedade, é como se fosse ser encerrado algumas etapas. Então nada se encerra assim, puff, né, de um momento para o outro. Pode até haver uma demissão, mas aí tem documento, tem acertos, tem uma série de coisas que vão ter que ser postas em prática. Né? Um casamento, a mesma coisa, tem documento, tem valores, tem assinaturas, tem coisas que precisam ser postas em prática. E aí, então, a pessoa que está lidando com o touro, aqui está colocando como a probabilidade de alguns relacionamentos, de algumas parcerias, está praticamente zero de continuar. As poucas que podem continuar, vai ter que ter realmente uma transformação muito grande na vida, no comportamento dessa pessoa, senão já era, tá? Como aqui fala muito em questões financeiras, pode ser que a gente esteja falando de questão profissional, de uma empresa, de uma parceria de negócios, de um término emocional, aí um casamento que tem coisas, né, tem bens envolvidos. Então, para ter uma divisão, né, então precisa ter muita conversa, precisa ter muito acerto. Eu não estou vendo o touro muito preso à questão do financeiro, parece mais, até se ao contrário, se as pessoas fizerem algum tipo de ameaça em relação a dinheiro, é muito como se o touro meio que deixasse para lá. Ele parece que está mais preocupado com a própria liberdade, sabe? É como se fosse um preço que talvez ele tenha que pagar para se livrar dessa cruz, para se livrar desse Titanic, para se livrar dessa situação que está muito pesada. Mas ao mesmo tempo, eu vejo o touro muito esperançoso, tá? De um futuro melhor, de uma situação que realmente pode te levar para uma alegria, para uma satisfação, Vocês estão apostando muito que você pode dar muito certo na vida, que outras coisas podem acontecer para você, que então vale muito a pena, sabe? Qualquer tipo de preço que você venha pagar, ou qualquer tipo de chateação, né, de encheção que você venha a pagar, né? Pessoas te amolando, te atormentando, é muito como se o taurino vai estar predisposto até a ter perdas, desde que ele consiga ter a liberdade, a tranquilidade e a paz, porque eu sinto muito aqui como se tivesse uma ausência de felicidade na vida do taurino hoje, tá? Uma ausência de perspectiva. Então vocês não estão conseguindo ver, ou vocês não estavam conseguindo ver, né, uma luz lá no final do túnel. Então é muito como se tivesse tudo muito sufoco, muita opressão, muita encheção, muita dor de cabeça. E aqui já está colocando vocês acreditando muito que esse movimento todo que vocês estão fazendo vai ter condição de te levar para uma situação muito melhor, tá? Existe sim a possibilidade de uma mudança radical de planos. De repente, taurino pode estar pensando numa mudança assim de país, de casa, de trabalho, de começar de novo, tá? Algumas pessoas aqui, isso aqui não vai ser para todo mundo, tá, gente? É óbvio que não. Mas assim, é muito como se de repente decidissem virar, sabe, morar numa praia, sabe, vendendo alguma coisa na praia, sabe, tem alguns aí que estão querendo realmente, assim, extrapolar nas transformações, né, uma mudança, assim, muito radical de vida. Então tem gente que quando eu falo em abandonar dinheiro, pode ser que realmente, tá, vai viver aí na beira da praia,
monte alguma coisa que você possa viver vendendo coisas na praia, tá? Isso é para alguns, claro, não é para todo mundo, mas para você sentir o tipo de liberdade que eu tô vendo. Então, abrir mão de uma vida, talvez até uma casa muito boa, uma situação, uma estabilidade financeira muito boa, para de repente ter uma vida muito mais leve, livre e solta, muito menos obrigação, sabe, muito menos ter que se comportar de um determinado jeito que você não estava aguentando mais, tá? Pode ser que eu esteja falando com pessoas também que viviam com pessoas, eram obrigadas a conviver em ambientes horríveis, insuportáveis, sabe, ou com essa família, ou com o trabalho, sabe, fazer coisas horríveis que não suportavam mais. Então é muito um pontapé em tudo para começar uma vida nova e uma vida bem diferente, tá? Aqui tá colocando que pessoas que te conhecem de longa data podem não reconhecer as tuas atitudes, tá? Podem pensar que você está sendo sim influenciado por alguém ou, sei lá, ficou doido, mas não é muito uma vontade de ter liberdade, de ter tranquilidade, tá? E aqui tá colocando o taurino se sentindo muito leve depois de tudo isso, sabe? Se sentindo muito sem peso morto nas costas, pode ser que seja uma sensação que há muito tempo vocês não tenham, tá? Porque aqui tá o contrário, são sentimentos opostos. Aqui é você totalmente oprimido, carregando um fardo gigantesco nas costas, e aqui é você livre, leve e solto, sem encheção, sem obrigação, sem um dever chato que aqui mostra que você tinha. Tá? Então tem uma transformação muito grande e é uma coisa que assim muitos não vão acreditar realmente nessa transformação. Você vai estar ouvindo, tá? Ou pessoas vão estar dizendo que você ficou louco, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai trazer uma alegria, uma leveza muito grande para o taurino, tá? Aqui é tudo pelas cartas, tá, gente? Eu não faço leitura pensando em alguém, eu tô pensando no signo. Vamos lá. Que mais que mostra para touro? Parece uma vida bem regrada, uma vida cheia de obrigações, uma vida cheia de coisas que você suportou um bom tempo e que de repente está começando a ficar bem difícil. Tá? Tem entrada financeira para vocês, parece também que vocês começam a ficar bem mais criativos, bem mais acreditando em desenvolver um projeto, desenvolver um negócio. Ou abrindo uma empresa sua, ou começando uma atividade totalmente diferente do que tinha até então. O touro, pode ser que realmente tentem pegar você na parte do financeiro, tá? Ou tentem fazer algum tipo de jogada para não ter que te pagar o que deveriam, sabe? É muito como se, você quer ficar livre disso? Ok, você fica livre mais com a roupa do corpo, tá? Então, não é bem assim, né? Ali, agora há pouco falou sobre custo-benefício, que você deveria optar por coisas que vão estar te trazendo alegria, felicidade. Sem dúvida alguma, tem uma transformação aqui na vida do taurino. Essas pessoas, tá? Alguém pode ou tentar não te pagar o que te deve, ou tentar te lesar de alguma forma, como se isso te obrigasse a ficar ali dentro daquela situação,
tá? Me parece muito como se você... Isso aqui a gente está falando de um trabalho, tá? E você tem um contrato, e se você quebrar esse contrato, essas pessoas podem estar realmente te ameaçando, te colocar no pau, né? Tem um processo, você vai ter que pagar uma indenização. Então tem muito a ver com isso. Pessoas querendo chantagear o touro, te obrigando a ficar ali estagnado, parado, preso nessa situação. Vejo você ficando muito chateado com essas pessoas, porque é como se você tivesse feito muito por muita gente e não existe aqui um reconhecimento, né, de que, puxa, eu fui tão bacana com todo mundo, por que que agora essas pessoas estão fazendo isso comigo? Então eu vejo você meio chateado com as pessoas que você vem ajudando ou vinha ajudando bastante. É muito como se realmente quisessem tentar prender o touro numa determinada posição, situação. Eu tô quase falando, tá? Como se pusessem você numa gaiolinha e fechasse a porta. Mas ao mesmo tempo vem o touro aqui, talvez seja até por isso, tá? Que fala para você não tomar essas decisões, não ser tão radical em tomar decisão para ontem, tá? Porque você consegue dar um jeito de não sair tão lesado e conseguir o que você quer, tá? A tua liberdade. Então não seja tão precipitado, cuidado com o que você assina, cuidado com que na hora do calor, né? Na hora do momento, né? Que você fique muito irritado, cuidado com discussões, porque podem tentar usar discussões para que de alguma forma possam te lesar financeiramente. Toma um pouco de cuidado com isso. Parece que tudo que você vai fazer, você tem que estar parando para avaliar, analisar praticamente cada passo que você vier a dar nessa nova vida, nesse novo sentido. Tem muita promessa de dinheiro, tem muita promessa de felicidade, de alegria, de mudança de vida realmente, tá? E é aquilo que a gente falou agora há pouco, tá? Pode ser que você faça uma opção de um trabalho que não tem nada a ver com o que você estava fazendo até então, tá? Um outro jeito de trabalhar, uma outra forma de trabalhar, uma coisa que você tenha mais tempo para você, mais liberdade para você, menos opressão em cima de você, e aonde você possa ter muito mais criatividade, e com isso aqui coloca que você tem entrada financeira e bons negócios, tá? Como é uma coisa que estaria começando, aqui fala de um negócio novo, né? Um processo novo financeiro, pode ser que não te traga retorno de imediato. Então mais um motivo para você não ficar lesado financeiramente, tá? Porque você precisa ter um dinheiro para sobreviver e não ficar preso em ninguém, tá? Então cuidado com o que você assina, mas ao mesmo tempo está colocando aqui que tem uma prosperidade, tem um crescimento, tem muito potencial para você estar desenrolando a tua vida, tá? E outra coisa que está vindo para mim mais do que eu tô vendo é muito como podem tentar te deixar irritado, porque na hora do que você estiver irritado você se precipita. Tá? Então, cuidado com pessoas que te conhecem e que sabem que vão conseguir coisas de você que de outra forma não conseguiriam. Eles podem tentar te deixar irritado, te deixar louco da vida, te deixar muito irritado e desse jeito você acabaria saindo mais fácil dessa situação, tá bom? Então, é bem isso, gente. Até a próxima, gratidão a todas e até a próxima semana. Até mais.